Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 12, a partir do versículo 6, que a gente vai estar fazendo, ok? Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade para os devocionais, a qual o Senhor tem falado conosco, Pai, nos nossos corações, nos mostrando o caminho que devemos andar, como que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Os Seus tem nos orientados através do poder da Tua palavra, Pai. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local, a qual Ele possa vir, Senhor, ser um conosco nesse momento, nos dando maior entendimento da Tua palavra, para que assim a gente possa vir a colocar em prática, Senhor, e sermos um contigo, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 12, versículo 6, que fala assim. Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visão e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Gente, o que é aqui? Aqui é Deus chamando a atenção de Miriam e Arão por duvidarem de quem é Moisés perante ao Senhor. Mas por que houve-se essa dúvida? Porque Moisés casou com uma mulher que não era israelita. Então gerou-se uma dúvida em Miriam e Arão, achando que talvez poderia ser que Moisés não fosse esse homem levantado por Deus, não fosse essa pessoa que se comunicava com Deus ali. Por quê? Porque a esposa dele era de uma raça diferente, era de uma pessoa diferente, era de uma cultura diferente, ok? E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na palavra, Deus está mostrando pra gente, está falando, né, que Moisés fala com ele face a face, porque que Moisés foi levantado para ser líder daquela nação. Ele não é apenas um profeta, não desmerecendo os profetas, ok? Ele não é apenas um profeta, mas ele era o líder, ele falava com Deus face a face. Então ele tinha uma intimidade maior com Deus, tá? E o que a gente precisa entender disso tudo aqui, tá? Deus é espírito. Para a gente entender o que Deus está falando conosco, nós precisamos ter intimidade com Deus. Se a gente não tiver intimidade com Deus, a gente não consegue escutar o que Ele fala e os seus direcionamentos. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha um coração humilde. Moisés tinha um coração obediente. Deus falava com ele, Moisés executava. Deus falava com ele, Moisés fazia. Moisés não questionava, ele obedecia. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele obedecia a voz de Deus. Deus foi lá e escolheu ele para liderar um povo. Liderar um povo não é fácil. Entende? A gente tem como ser humano, nós temos as nossas limitações. Quando Deus nos escolhe, Ele não vê as nossas limitações. Ele vê o que Ele pode fazer através de nós. Entende? Então, enquanto você está preocupado com as suas limitações, Deus está preocupado. Deus está vendo lá na frente você. Entende? Então, o que a gente precisa é aprender disso aqui? A gente precisa aprender a ter intimidade com Deus, a acreditar mais em nós, ok? Porque se Deus acredita em você e Ele sabe quem você é hoje, o que Ele pode te tornar, porque nós passamos por um processo de cura e libertação para nós nos aperfeiçoarmos em Deus. Ele cura nossas feridas, sara os nossos traumas, liberta a gente para a gente vir a ser um com Deus, no decorrer do nosso processo, e vir a viver os planos de Deus. Então, Ele sabe da sua capacidade. E mesmo que você não tenha capacidade para liderar um povo, como foi Moisés aqui,
Deus, ele vai te dar de acordo com com as suas características, de acordo com o plano que ele tem para ti. Então não tem por que você ter medo, não tem por que você se achar inferior, não tem por que você achar que você não consegue. Entende, gente? Deus, o que a gente precisa entender é algo muito importante. O homem, o ser humano, ele coloca padrões, ok? Ele coloca padrões. Por quê? Porque o ser humano entendeu que se não tiver padrões a serem seguidos, tudo vira uma zona, tudo vira uma bagunça. Então, o homem, o ser humano, ele coloca padrões a serem seguidos, ou seja, as crenças limitantes, ok? E é isso que Jesus veio para tirar a gente de crenças limitantes, tá bom? Voltando aqui para a gente entender. Deus não segue padrões. O único padrão que Deus segue é o padrão da Bíblia. Mas se tiver que te escolher, se ele tiver que te escolher no meio de uma multidão e aquela multidão achar que você não tem capacidade, que você não é suficiente, ele não vai olhar para a multidão. Ele vai olhar para o seu coração. Ele vai olhar para a sua disponibilidade. Ele vai olhar para a sua entrega, para a sua obediência. Entende? Você pode ser o menor da casa como Davi. Você pode estar lá esquecido no pasto, cuidando das ovelhas, matando leão e urso, fazendo a sua lá individualidade esquecido. Mas se Deus quer você, ele vai até você, ele vai capacitar você para o que ele tem para a sua vida. O que ele tem para fazer através de você. Entende, gente? Então não olhe as suas limitações. E não permita que as pessoas limitem você. Aqui Miriam e Arão estavam questionando Moisés. Eles estavam apontando de uma maneira errônea. Eles estavam mostrando ali, e a gente precisa saber que Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Então existe dentro das nossas famílias, sim, a inveja. Só que cabe a você, que foi escolhido por Deus para liderar algo ou alguém, ou uma promessa que você recebeu, cabe a você querer absorver essas palavras ou não. Você sabe quem você é, você sabe a identidade que você tem, você sabe o que Deus tem contigo, você sabe os mistérios, a intimidade que Deus tem com você. Por que que você vai dar vazão a uma voz que não é Deus que está falando contigo? A inveja, gente, sempre vai existir. Você precisa aprender a lidar com isso. Você vai olhar quando algum parente teu, um irmão, vamos botar aqui como forma de irmão também, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Vamos botar aqui como irmãos. Se o seu irmão hoje chegar para você e falar que não concorda contigo, com a situação que você está vivendo, com as escolhas que você está fazendo, porque você está se afastando da família, porque você está dentro de uma bolha, porque por N coisas, por ele não concordar, porque ele não entende o que você está fazendo, porque você está embaixo de obediência de Deus, o que você, como cristão, com intimidade que você tem com Deus, que você tem que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Se Deus te deu uma ordem, segue a ordem, porque Deus se responsabiliza por você. Por mais irmão ou irmã que seja, por mais parente que seja teu. Entende, gente? A gente precisa entender que quando a gente decide seguir os caminhos do Senhor, pessoas na nossa volta, independente de grau de parentesco, elas vão se levantar contras. Por quê? Porque elas não entendem. Porque elas não têm o conhecimento que você tem. É para parar para você explicar? Não, você não tem que explicar. Você não deve satisfações. Até porque quando a gente começa a explicar o mistério de Deus tem conosco, a gente começa a atribuir para a nossa vida levantes do inferno. Porque se Deus tem um mistério contigo, é contigo. Se Ele quisesse ter um mistério com seu irmão, com a sua irmã, com seu parente, seria com eles. E você não tem que ficar falando o que Deus fala para você no secreto. Porque quando a gente fala, a gente explana o que Deus fala conosco no secreto, a gente está atribuindo para a nossa vida as dificuldades e levantes. Entende? Então não fale, não se preocupe. Quem vai justificar você perante aos seus irmãos, perante a sua família, é Deus, não é você. Até porque se você falar, eles vão questionar. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível, eles vão querer ficar no mesmo nível que você.
Entende? Eles não entendem o seu lado espiritual. Eles não entendem o mistério que você tem com Deus. Porque eles não têm conhecimento da causa, eles não têm conhecimento da palavra. É para você ficar com raiva deles? Não. Aqui Moisés, ele foi para Deus. Ele levou aquela situação para Deus. Então, se você estiver passando por uma situação dessa, da sua família vir contra você, não bate de frente. Não perca tempo se justificando. Quem te justifica é o Senhor. Vai para Deus e fala: Senhor, a minha família está contra mim. Os meus irmãos estão contra mim. Eles não estão entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. Eu quero entregá-los na tua mão, ou o que eu faço? Deus vai te dar a orientação. Entende? Não é para você se preocupar. Porque a partir do momento, gente, que a gente começa a se preocupar com esses detalhezinhos efêmeros na sua caminhada, na sua trajetória com Deus, a gente precisa entender que a inveja sempre vai existir, tá? Mas porque não é a inveja de uma forma negativa, é a inveja de uma forma de não estar entendendo o que está acontecendo com você. Entende? A inveja, ela engloba muita coisa, ok? Não só de uma forma negativa, da pessoa querer o teu mal, mas é falta de conhecimento também, e a pessoa não entender o que você está passando. Até por questão de uma forma de preocupação, porque talvez você está tendo uma atitude que você nunca teve. Então aquilo está gerando uma preocupação dentro da sua família, dentro dos seus parentes. Só que entenda, independente ou não de ser preocupação, ou querer fazer o teu mal, você não precisa se justificar. Entende? Leva esse problema para Deus. Ele vai justificar você. E continue na sua trajetória e na sua caminhada com Deus. Não abra mão de Deus para nada. Priorize ao Senhor. Você tem um chamado, você tem uma promessa, você tem um milagre, você tem um sonho, você tem um objetivo de vida, você decidiu seguir a Cristo. Você decidiu dar a sua vida para Ele. Você permitiu que Ele te use da forma que você é, Ele vai estar te aperfeiçoando para isso. Então, se você decidiu, você deu o primeiro passo de seguir os planos de Deus para sua vida, não retroceda. Continue no seu processo de desenvolvimento. No momento do seu processo, Deus vai justificar você para essas pessoas que não estão entendendo o porquê das suas atitudes agora, entende? Ele vai justificar você, tá? E Ele vai te justificar da forma correta. Se você tentasse se justificar, eles não entenderiam. Porque a partir do momento que Deus te justifica, Ele convence. Entende? Deus tem um trabalhar todo diferente. Então não se preocupe com que as opiniões alheias, não se preocupe com o que estão pensando de você. Apenas concentre-se em Deus. Entende? Apenas concentre-se em Deus, apenas busque ao Senhor, priorize Ele na sua vida e vá na direção que Ele está te dando, no direcionamento, no posicionamento que Ele está te colocando. Ser um com Deus, muitas das vezes, vai ser abrir mão de lugares e pessoas para você ser um com Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem ser um com Deus, porque elas ficam presas a padrões que o ser humano colocou, achando que se você não for igual a eles, você é diferente, você é descartado. Queira ser diferente. Queira andar contra o fluxo do mundo. Você vai estar andando com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Entende? E lá na frente, essas mesmas pessoas que hoje não entendem o seu comportamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você está servindo ao Senhor, a sua casa servirá a Ele também. Entende? Vão passar pelo mesmo processo que você e vão conseguir entender o porquê que você abriu mão de tudo para poder seguir a Cristo e os direcionamentos dele. Entende, gente? Então, busque ao Senhor em espírito e em verdade. Busque ao Senhor na sua intimidade. Priorize a Deus na sua vida, porque Ele te justifica. Aqui na história, Deus justificou Moisés. Ele lançou uma lepra em Miriam. Entende? Ele defendeu Moisés, porque ele se irou com aquilo, ele achou que foi falta de respeito. A partir do momento que alguém falta respeito com você, Deus toma as suas dores. E Ele faz justiça. Entende?
Então deixa Deus proteger você, deixa Deus justificar você, deixa Deus agir por você. A única preocupação que você tem que ter é se concentrar em Deus e fazer o que Ele está pedindo. Fazer o que Ele está ordenando e ser obediente à sua palavra. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor, por ser um conosco sempre, Pai. Obrigada pela tua presença no meio de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sempre nos orientando, sempre falando como que devemos agir, sempre nos protegendo, quando nós o priorizamos, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha te buscar na intimidade, Pai, no secreto, priorizando somente a Ti, a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que corações aqui venham ser transformados, Pai. Então, vamos dar água para o vinho. Venha ser um contigo, Senhor, te buscando em espírito e em verdade na sua intimidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.